Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos tratar um último programa da série de 4 programas que nós fizemos sobre aposentadoria, as regras depois da reforma da Previdência. Se você está ligando agora e fala, nossa, eles já falaram de outros temas? Já. Hoje nós vamos falar de aposentadoria rural e de LOAS, né, de um benefício assistencial. Mas nos programas anteriores nós falamos de benefício por incapacidade, nós falamos de regras de aposentadoria, das regras da reforma trabalhista. Então, se você perdeu, vai no nosso canal do YouTube, baixa lá e assiste que vai valer a pena. Quem está aqui com a gente para esclarecer esse monte de dúvidas que a gente tem sobre aposentadoria e previdência é o professor Dr. João Alves Dias Filho, professor do curso de Direito da Unifil. Professor, obrigado mais uma vez por ter ficado aqui com a gente. Esse é o 4º programa dessa série, né? Então o pessoal vai ficar aí um mês assistindo a gente. Tomara que isso realmente esclareça e muita gente consiga se aposentar, muitas vezes com as dicas que você deu aqui. E hoje nós vamos falar sobre aposentadoria rural e LOAS, né? O que você tem para dizer para a gente em relação à aposentadoria rural? Ou seja, como é que a pessoa faz para aposentar como rural, idade mínima que ela tem que ter, se ela tem que ter contribuição, não tem, documentos que ela precisa, ou seja, para quem está nos assistindo, falar, opa, eu acho que eu tenho um conhecido, eu acho que o fulano tem que ficar esperto, talvez dê para aposentar. Professor, eu que agradeço o convite, obrigado aí por poder participar desse programa. Estamos encerrando o 4º programa aqui, né? Tomara que o pessoal goste, tomara que venha ajudar, contribuir aí para o conhecimento. Vamos lá, vamos falar de um tema que interessa a muita gente precisa contar com essa aposentadoria rural, isso é muito comum. Então vamos lá, a gente tem que ter em mente, a gente falou bastante de reforma da Previdência, a reforma da Previdência, a última reforma da Previdência, não alterou os chamados aposentadoria do trabalhador rural, isso não houve alteração. Ah, não alterou essa parte? Não, essa parte, não, felizmente, não houve alteração. Então os requisitos da aposentadoria do trabalhador rural antes continua. Sempre alguns detalhes, alterações infraconstitucionais de documentação, mas a base e a estrutura não houve alteração, tá? O que eu preciso para me aposentar de forma rural? A gente tem que ter ideia, primeiro, quem é esse trabalhador rural. Então, para se aposentar como trabalhador rural, né, eu preciso de uma idade mínima. Primeira coisa que a gente tem que ter ideia. O homem, para se aposentar pelo campo, exige a idade de 60 anos e a mulher 55 anos. Aquilo que a gente falou nos programas anteriores. Perceba, da mesma forma que existe diferença entre homens e mulheres de tempo, que a gente falou, e de idade, aqui também existe. E aqui a legislação colocou uma idade menor para o homem do campo se aposentar. E por que isso? Por conta do desgaste do trabalho, né, penoso do campo. Então o homem se aposenta aos 60 anos e a mulher aos 55 anos. E tem que ter contribuído alguma coisa nesse caso, não? Além de ter a idade, a gente tem um negócio chamado carência. Carência é o tempo mínimo de pagamento. Então eu preciso pagar. Mas aqui a ideia, por uma interpretação de ideia de segurado especial, quem é o trabalhador rural? Aquele pequeno trabalhador rural, seja de forma individual ou em regime de economia familiar, as pessoas que moram, que vivem no campo, elas precisam comprovar. Então, o pagamento seria a prova do trabalho. Ela precisa provar que ela trabalhou no campo. E assim como da cidade, são os 15 anos também. Mas diferentemente da cidade que eu provo os 15 anos de pagamento, o do campo, além dessa idade de 60 e 55 anos, eu tenho que provar que eu trabalhei por pelo menos 15 anos no campo. Então, no campo não tem necessidade de comprovar que efetivamente pagou 15 anos com dinheiro, mas pagou com o seu trabalho. Perfeito, o seu exatamente suor, isso. O seu rosto, porque é uma atividade que é extremamente fundamental para a sociedade. Então, ele comprovando com documentos que ele tem a idade mínima aí, mulher 55, homem 60, né? E que ele efetivamente trabalhou pelo menos 15 anos no campo, ele vai conseguir. É isso? Isso, provando Como é que ele prova isso? Documento, só aí testemunha? Como é que é? Importante isso daí. A gente tem que lembrar que prova exclusivamente testemunhal não serve para comprovar tempo de serviço. Até porque não ficaria fácil. Só testemunha não adianta. Só testemunha não é possível. Eu preciso de documentos. A testemunha vem para reforçar, para corroborar
essa prova documental. Então, a lei exige documento, prova material. Existe um rol exemplificativo de documentos. A gente sempre brinca, que prova que eu preciso para comprovar? É qualquer documento. Lógico, tem alguns que são mais robustos. Olha, tem alguns que são clássicos. A minha certidão de casamento, a minha certidão de nascimento, prova que meu pai, carteira de trabalho, registro como trabalhador rural, uma certidão de casamento constando a profissão de lavrador, uma certidão de nascimento mostrando a profissão de lavrador, uma ata de uma escola provando que a pessoa eventualmente estudou numa escola rural, né? Tem um documento que eu ultimamente tenho usado muito, quando você pega na Secretaria de Segurança Pública, você consegue esse documento até pela internet. Você, quando deu entrada no seu RG lá atrás, ou até mesmo no seu título de eleitor, você declarou uma profissão. Você vai buscar nos órgãos públicos essa certidão mostrando qual é a profissão que você declarou, qual era a atividade sua, ou qual você declarou. Lavrador, isso tudo vem ajudar. Uma nota fiscal, né? Sem falar que depois disso você declara isso para a Previdência Social, chamada através da autodeclaração, esse conjunto de elementos demonstrando a atividade rural é o que vai fazer você conseguir. Quem está querendo aí teria que analisar se tem algum documento que dá esse indício de atividade rural e, posteriormente, a comprovação, talvez a utilização de testemunha. Mas só testemunha não. Agora, só o documento resolve? São documentos clássicos, igual esse, uma carteira de trabalho, que tem vários registros. Isso já resolve ou não? Assim, só a testemunha não resolve. Só o documento tem uma discussãozinha aí, tá? O INSS hoje, através da autodeclaração, ele tem aceitado, se você conseguir demonstrar só pela documentação, o INSS tem aceito a aposentadoria, sim, inclusive até dispensando a prova testemunhal. A Justiça ainda tem pedido a testemunha para ratificar isso daí. Não, e aí, se a pessoa trabalhou no âmbito rural e urbano, ela consegue como rural ou ela só urbano? Dá para somar, misturar esses? Professor, isso aí é bem importante, isso é uma dúvida e uma confusão muito comum entre as pessoas. Quando a gente fala dessa aposentadoria do trabalhador rural, eu estou falando da aposentadoria daquela pessoa que está trabalhando no campo, que é o trabalhador rural, que é o trabalhador rural. Uma outra coisa distinta é aquela pessoa que foi trabalhador rural, ela não é mais trabalhador rural, então ela não vai se aposentar como trabalhador rural, vai se aposentar como urbano. Mas se ela foi trabalhador rural no passado, ela pode somar o período rural para chegar ao seu tempo urbano. Isso é possível. A diferença aí é que a idade vai ser distinta. Ela vai aposentar ou por tempo de contribuição ou até mesmo o que a gente chama de aposentadoria híbrida. Mas a idade será aumentada porque ela vai ser urbana. 65 e mulher daqui ano que vem 62 anos, porque ela vai tentar uma aposentadoria híbrida, ou seja, ela vai mesclar período rural com período urbano. Isso é perfeitamente possível. Se ela for aposentar como urbano, ela consegue buscar e tentar brigar por esse período como rural. Se ela for como rural e ela tiver alguma coisa de urbano, vai atrapalhar a vida dela e aí ela vai conseguir só como urbano. Rural tem que ser rural puro. Lógico, um período pequeno, um curto período urbano não descaracteriza, né? Eu estava sempre no sítio, vim da cidade, trabalhei 3 meses, voltei para o campo. Isso não vai descaracterizar. Agora, um período grande vai descaracterizar. Nosso intervalo chegou, não sai daí, a gente volta já para a gente falar do LOAS. Não sai daí, a gente volta já. O seu sonho de cursar medicina veterinária nunca esteve tão perto de se realizar. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho sobre o nosso curso. Aqui na Unifil, além das aulas teóricas, os alunos têm a oportunidade de aprender na prática. Não é demais? Olha só! Aulas ministradas em laboratórios próprios no Hospital Veterinário da Unifil, considerado um dos melhores da região por sua excelente estrutura e modernidade. Os professores, em sua grande maioria, são mestres e doutores e se tornam grandes parceiros durante os 5 anos de curso. Direcionam estudos, projetos de pesquisa, supervisionam o estágio e nos preparam para as diferentes áreas de atuação no mercado de trabalho. Prazer, sou o André. Fiz graduação, pós-graduação e residência na Unifil. Hoje continuo minha história aqui, como médico veterinário no HV da Unifil.
Venha você também realizar seu sonho aqui. Olá, eu sou a Cacau Rodrigues, chefe de cozinha e apresentadora do Almanac da Cacau. Uma delícia de programa de gastronomia, onde você vai conhecer um pouquinho da minha história e aprender a preparar deliciosos pratos. Acesse a nossa programação pelo nosso site utv.tv.br ou pelo nosso aplicativo. O TV mais perto de você. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos discutindo nesse programa a aposentadoria rural e o LOAS. Nós falamos no bloco anterior sobre a aposentadoria rural, algumas informações importantes para você. Se você está ligando agora, baixa lá no canal do YouTube e assiste essa primeira parte, esse primeiro bloco anterior, que você vai gostar. Agora nós vamos falar sobre o LOAS, né, professor João? O professor João Alves Dias Filho está aqui com a gente para esclarecer essas dúvidas. Professor João, então, o LOAS, o que é o LOAS? Para a gente entender e quem que pode receber esse LOAS? Então vamos lá. Primeira coisa, o LOAS, que também o terminologia as pessoas... O que é LOAS? Né? É Lei Orgânica da Assistência Social. Dentro da Lei Orgânica da Assistência Social, nós temos um benefício chamado benefício por prestação continuada, popularmente conhecido como amparo social, conhecido como BPC e conhecido como LOAS. Então essas terminologias todas é para indicar um benefício assistencial. Professor, a gente tem que ter em mente que o LOAS, o BPC, ele se trata de um benefício assistencial e não um benefício previdenciário. Isso muda completamente a situação, porque se é um benefício assistencial e não um benefício previdenciário, você dispensa o pagamento, a contribuição, aquilo que a gente vinha falando. Então, a legislação para proteger quem não contribui ou quem parou de contribuir eventualmente, ela quer proteger essas pessoas que precisam da assistência social e não da previdência social. Mas por que as pessoas confundem o benefício de prestação continuada, né, com a previdência social? Porque as pessoas pedem esse benefício na previdência social, faz perícia no INSS, então as pessoas continuam achando que é um benefício previdenciário, apesar de não ser. Então o LOAS é um benefício assistencial que vai ser destinado a algumas pessoas que não conseguiram contribuir ou não conseguiram atingir o período de contribuição necessário, por isso que ele não é previdenciário, ele é para dar assistência para a sociedade. E quais são os requisitos ou quem consegue esse benefício? Como se trata de um benefício assistencial, por se tratar de um benefício assistencial, melhor dizendo, é a quem necessitar. Então, diferentemente da Previdência Social, o que importa é a contribuição. Não importa se a pessoa é ou não baixa renda, ou se é rico, se é pobre, benefício previdenciário, isso não importa. Benefício assistencial, isso faz a diferença, porque o benefício assistencial é voltado para quem precisa, quem é necessitado, é o que a gente chama lá de um critério, né, de baixa renda. Então, quem é que tem direito a esse benefício assistencial? São duas categorias de pessoas que podem ter direito. Pode ter direito o idoso ou o deficiente. Então, a primeira coisa, quem é que vai ter direito? O idoso. Quem é o idoso para fins assistenciais? É aquela pessoa que tem a idade igual ou superior a 65 anos. Então, se você tiver mais de 65 anos, seja homem ou seja mulher, não há diferença aí entre homens e mulheres, e comprovar que você é baixa renda, você tem direito. O que é essa baixa renda? O critério de baixa renda é o critério de 1/4 de salário mínimo. Então você tem que ter a renda per capita não superior a 1/4, o que é uma renda muito baixa, hoje em torno aí de R$303. Essa renda per capita, assim, eles analisam quantas pessoas moram na casa, é isso? Isso. Quantos moram no mesmo teto? Grupo familiar. Grupo familiar. E se, somando a renda da família, a renda chega até 1/4 por pessoa, eles dão um benefício para esse idoso que tem 65 ou mais anos, é isso? Exatamente, a grosso modo é exatamente isso daí. Então eles vão verificar, sendo a renda inferior a 1/4, e a possibilidade de chegar até meio salário mínimo, né? Então 1/4 podendo esticar aí, tem a critério de uma flexibilização. Somando toda a renda do grupo familiar, eu tenho que dividir, então tem 4 pessoas na casa, quanto que a gente tem de renda familiar? Sei lá, 2.000. 2.000 dividido por 4 vai dar, só para ilustrar, R$500 para cada um.
Então, se eu tenho um idoso ali, 65 mais, né, eu conseguiria pedir para ele, porque R$500 está aí na faixa de um quarto a meio salário mínimo, mais poderia ou menos. ter exatamente isso, poderia provar tentar, isso. pelo menos provando, tentaria pedir esse benefício. Isso, está superior a um quarto, mas aí nesse exemplo que você deu ainda está menor que meio salário mínimo. Exatamente. E se tem lá 2 idosos, um recebe, a renda dele é a renda para a família, o outro pode receber Se também? for um salário mínimo ou for benefício essencial, olha que interessante, o cômputo na hora de fazer a renda, no caso de marido e mulher, por que um recebe e o outro não? Então a renda de um não vai entrar no cômputo da renda do outro, então vai ser 0. Então o outro poderia ter direito a receber. Então eu posso ter 2 idosos que moram numa mesma casa, às vezes até com um netinho pequeno, mas o netinho não ganha, então quer dizer, os dois, um ganha o benefício assistencial e o outro também vai ganhar porque o benefício não vai entrar como renda para eles. Exatamente, não vai entrar no cômputo da renda o valor de um salário mínimo. Importante lembrar, quem recebe o LOAS, quem recebe o benefício de prestação continuada, qual o valor? É de um salário mínimo. Exatamente isso. E o segundo que você falou é a pessoa com deficiência. Isso, então para ter direito ou é o idoso ou é o deficiente. O deficiente precisa passar por perícia na Previdência Social e não há a questão da idade. Então vamos pensar, a pessoa pode ter 1 ano, 5 anos, ou 60 anos, ou 30 anos, sendo deficiente e baixa renda, também teria direito ao benefício. Então, não basta ser só idoso, não basta ser só deficiente. Além do critério, o critério é cumulativo. Além de ser deficiente, ele tem que ser baixa renda. Tem que ser considerado pobre para a legislação. Isso, né? tem que ser... Para a lei tem que ser alguém que realmente precise. Então, qualquer um dos dois, a lei vai avaliar a renda familiar ali para poder conceder. Exatamente. Além da questão da idade para o idoso e do deficiente da perícia, vai ser avaliado a renda familiar. E em constatando que é baixa renda, vai poder ter direito ao benefício. O idoso comprova com documento. A pessoa com deficiência, a perícia que vai constatar isso. Vai ter que fazer a perícia. Como é que o idoso comprova a idade? Documento oficial, RG, certidão de nascimento, passaporte, carteira de motorista. O deficiente, como é que ele vai comprovar isso daí? Através de perícia a cargo da Previdência Social. Apesar de ser um benefício assistencial, você vai fazer a perícia que vai lá fazer na Isso. E aí ele vai ter que ter também um dos critérios para verificar essa questão da baixa renda é a inscrição no CAD único, no CRAS, né, para ter inscrição, que é onde o governo está concentrando as pessoas de baixa renda. Então, se você que está nos assistindo e tem uma renda muito baixa na família aí, fica ligado, se você tem uma pessoa com deficiência em casa ou um idoso com 65 ou mais, né, então você fica atento, talvez valha a pena consultar um advogado, até mesmo a Previdência, né, e para poder buscar esses benefícios. Eu acho que é isso, professor. Tem mais um monte de coisa para perguntar, mas não vai dar tempo. Nosso tempo está chegando no final. Só uma perguntinha assim para quem está esclarecendo. Por que é importante a pessoa que já está vendo que tem essas condições de qualquer desses benefícios que nós falamos no programa anterior e agora, ela já ingressar, procurar logo um advogado, já ingressar logo no INSS? Porque ela pode, o benefício vai ser concedido a partir do momento que ela deu entrada, é isso? Isso, professor. O que é importante hoje é o chamado planejamento previdenciário. A gente tem que ter ideia de planejar. A aposentadoria é uma coisa que você pensa enquanto você é novo. Quanto mais cedo você começar a pensar, melhor será seu futuro. Antigamente as pessoas começavam a pensar em aposentadoria aos 45 anos, 50 anos. Hoje pode ser tarde isso. A gente tem que pensar em planejar a aposentadoria, até porque quando você completar os requisitos, e ser no caso, o pedido vai contar de quando deu entrada. Então, pensar em planejamento, se organizar para no futuro ter uma aposentadoria muito mais tranquila e até mais vantajosa. E aí dar entrada o quanto antes para começar, mesmo que demore o INSS a dar. Do dia que você deu entrada, vai começar a contar o pagamento. Entendi. Professor, muito obrigado pela sua participação. Foi muito esclarecedora. E espero contar com sua participação em mais outros programas aí para frente, tá? Eu que agradeço, obrigado mais uma vez, estou à disposição, tomara que a gente tenha contribuído, precisando, estamos aí. Pessoal, ficamos aqui, até mais, só não esqueça, pós-graduação na área de Direito é na Unifil. Vem para cá, áreas de Direito do Trabalho, Previdenciário, Civil, Penal, Notarial, Empresarial, Perícia. Se você vai fazer uma pós em Direito, vem para a Unifil, preço que cabe no seu bolso, a qualidade você já conhece. Muito obrigado pela sua audiência, fique com Deus e até mais.